Olá, tudo bem? E aí, agora vamos estudar as inequações exponenciais, tá bom? Veja só, em um vídeo anterior nós estávamos aqui estudando as equações exponenciais. Por exemplo, eu dizia para vocês que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Então eu posso cancelar essas bases e comparar apenas os expoentes. Na verdade, eu poderia cancelar e dizer, então, x é igual a 3. Mas o que a gente vai falar agora é de inequações. Logo, esse sinal de igualdade dá licença e aparece uma das possíveis desigualdades, não é assim? 4 possibilidades diferentes: o maior ou igual, o menor, ou então o menor ou igual. Bom, mas e aí, o que é igual e o que diferencia os estudos de equações exponenciais para inequações exponenciais, tá bom? Vamos lá. A gente precisa rever aqui os dois casos. Estão lembrados de que no vídeo anterior a gente dividiu a construção de gráficos em dois casos? Primeiro caso, se A é maior que 1. Segundo caso, se A é um número entre 0 e 1. Porque aí a gente percebeu que a função era crescente para o primeiro caso, decrescente para o segundo caso, e aí ficou muito mais fácil para a gente entender que, à medida que o expoente aumenta, o valor da função, o y, também aumenta. Na verdade, quando a função é decrescente, quando o valor do expoente aumenta, o valor de y diminui. Não é assim? Veja só, por que a gente precisa fazer isso com as inequações exponenciais? Vou te dar 2 exemplos bem simples, só para você entender melhor por que isso funciona assim. Olha só, exemplos. Imagine que eu estivesse resolvendo uma equação assim, ó. 2 elevado a x maior que 8. Eu vou colocar uma coisa bem parecida com esse exemplo que eu coloquei aqui. 2 elevado a x maior que 8. E numa segunda inequação, eu vou colocar agora com uma base entre 0 e 1. Por exemplo, 1 meio elevado a x é maior do que 1 oitavo. Pronto. Só fiz mudar a base. Aqui eu tenho um caso em que a base é um número maior que 1. E aqui eu vou ter um caso em que a base é um número entre 0 e 1. Aqui a base vai ser maior que 1. Aqui entre 0 e 1. E a gente vai ver como que isso funciona lá na inequação. Veja só. Para resolver essa inequação, lembrando das equações, eu poderia colocar ambos os termos com a mesma base. 8 depois de fatorado fica 2 ao cubo. O que era que eu fazia? Eliminava as bases e comparava os expoentes x maior que 3. Pronto. Aqui seria, né, o finalzinho dos cálculos. Bastava responder agora, solução, x pertencente a r, então que x maior que 3, ou então intervalo real. A gente vai deixar fazer isso depois. Veja só, aqui quando eu tenho 1 meio elevado a x é maior que 1 oitavo, eu poderia pensar assim, ó, isso daqui é 1 meio elevado a x é maior que 1 oitavo, eu vou colocar 1 meio ao cubo, né? As bases já são iguais, eu posso eliminá-las e dizer também que x é maior que 3. Mas veja que não é assim que vai acontecer na inequação exponencial. Deixa eu te dar um exemplo. Nessa primeira aqui, na letra A, quando eu digo que 2 elevado a x é maior que 8 e eu acho x maior que 3, imagine, x pode ser 4, não pode? X é maior que 3, então imagine, se x é igual a 4, ó, para x igual a 4, eu teria isso aqui, ó, 2 elevado a 4 maior que 8, que é isso daqui. Tá? 2 elevado a 4 é maior que 8, e é verdade, porque 2 elevado a 4 é 16. E 16 é maior que 8. Isso é verdade. Mas aqui, quando eu acho x maior que 3, e x, no entanto, pode ser 4, quando eu coloco aqui, ó, para x igual a 4, eu vou ter que 1 meio elevado a 4 é maior que 1 oitavo. Porque foi aqui que eu substituí o x por 4. 1 meio elevado a 4 é maior que 1 oitavo. Só que 1 meio elevado a 4, minha gente, é 1 sobre 16. E dizer que 1 sobre 16 é maior que 1 oitavo
Isso é mentira. É falso, né? É falso. Então, olha só. Por que que isso acontece? Onde é que está o erro aqui se eu resolvi tudo certinho e tal? Bom, o erro está aqui nesse momento. É nesse passo daqui para cá. Você sabe por quê? Porque quando eu tenho 1 meio elevado a x, eu tenho uma função. Se eu isolasse esse 1 meio elevado a x e quisesse construir o gráfico, eu tenho uma função decrescente, já que a base é um número entre 0 e 1. Lembra aí da nossa última aula, tá certo? Lembra da nossa última aula? Isso está lá nas observações dos gráficos lá. Então, olha só. Todas as vezes que eu aumento o valor de x, a imagem desta função vai diminuir. Isso quer dizer, por quê? Se é 1 meio elevado a x, cada vez que eu pego uma coisa positiva, porque 1 meio elevado a x é sempre positivo, nós já discutimos isso também, e eu multiplico por 1 meio, e multiplico por 1 meio novamente, vai ficando cada vez menor e não maior. Então, o que é maior tem que ficar menor, tá bom? Mas isso só acontece quando a função é decrescente, ou seja, quando a base é um número entre 0 e 1. Então, olha só. Vamos resumir para ficar legal para você entender. Quando estiverem resolvendo uma inequação exponencial e a base for um número maior que 1, não tem problema. Resolva normalmente. Mas, se você estiver resolvendo uma inequação exponencial e a base é um número entre 0 e 1, não esqueça desse detalhe. Se aqui tiver maior, aqui vai ficar menor. Se for menor, vai ficar maior. Tá bom, gente? Vamos fazer umas observações para ilustrar melhor isso, para a gente pôr em prática. Veja só como vai acontecer. Então, eu vou apagar esses exemplos para a gente colocar aqui as observações da inequação exponencial, para a gente fazer alguns exercícios e praticar. Tá bom? Olha só. Observações. E nas observações a gente vai ter isso daqui. A elevado a x é maior do que a, eu vou colocar assim, ó, m e n, que são aquelas letras que nós estávamos acostumados lá nas propriedades, não é assim? Então, se a elevado a m é maior do que a elevado a n, existem duas situações. As bases já são iguais. Então, eu tenho que verificar, antes de abandonar essas bases, se elas são maiores que 1 ou entre 0 e 1. Então, a gente tem dois casos, tá bom? A gente tem dois casos para a gente organizar isso daqui. Olha só. Se A é maior do que 1, então M é maior do que N. Tá bom, gente? Se a base for maior do que 1, eu disse para vocês, resolva normalmente. Ó, M é maior do que N. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se a base for entre 0 e 1, a gente troca a desigualdade, né? M é menor do que N. Tá certo? Na segunda situação, o que pode acontecer é a mesma coisa, só que ao invés do sinal de maior, poderíamos ter o sinal de menor, tá bom? Então, olha só, se a base é maior do que 1, fica a mesma coisa, M menor que N. M menor que N. Mas se a base for um número entre 0 e 1, a gente inverte a desigualdade para M maior que N. Tá certo? Nada melhor do que exemplos. Vamos resolver algumas inequações para ficar bem melhor para vocês entenderem. Imagine uma inequação assim, ó. 3 elevado a x é maior do que 27. Muito fácil. O que é que eu faço para resolver uma inequação assim? 3 elevado a x maior que 27. Primeiro passo, igualar as bases. Eu tenho 3, eu tenho 27, fatório 27 que ele fica beleza na base 3, não fica? Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a x, fatorando 27, eu vou achar 3 ao cubo. Tá bom? Todo mundo sabe como fatorar. Tá bom, gente? Então, posso eliminar as bases, já que são iguais. Se são positivas, a gente resolve... desculpa, se for maior do que 1, a gente resolve
normalmente. Então eu vou ter que x é maior que 3. Mas se eu estou resolvendo uma inequação, eu não posso esquecer de colocar o conjunto de solução, tá bom? Então, o conjunto de solução pode ser colocado assim, ó, intervalo aberto de 3 a mais infinito. Pode ou não pode? Tá bom? Pode ser colocado assim. Mas também eu poderia colocar assim, ó, ou solução é todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que x é maior que 3. Eu poderia ter colocado assim também. Escolha a sua preferida, tá bom? Escolha a sua predileta, vai lá e coloca. Imagine se eu tivesse um segundo exemplo assim, ó. 5 elevado a x é maior do que 1. Pronto. Estão lembrados que o primeiro objetivo da gente é organizar a inequação. Colocar ambos os membros na mesma base. O que é que eu faço para colocar 5 e 1 na mesma base? Lembra da propriedade? Ah, tá. A propriedade diz que aquele 1 eu posso trocar por qualquer base elevada a zero. Na verdade, qualquer base diferente de zero. Mas a base não pode ser zero, né, gente? Então vai ficar assim, ó. 5 elevado a x é maior do que... No lugar do 1, vou colocar 5 elevado a zero. Tá bom? E vai ficar como? As bases são maiores que 1. Resolvo normalmente x maior que zero. Eu poderia ter como solução isso daqui, ó. Solução, ó, conjunto dos números reais positivos, né? Tá certo? Esta é uma forma bacana de resolver isso. Mas eu também poderia responder assim, ó. Tá certo? Colocar nessa forma, ó. Ou então a solução é todo x pertencente a R, tal que x é maior do que zero. Ou também eu poderia responder assim, ó. Maior que zero é o intervalo de zero até o mais infinito. Olha só, tá vendo? Quanta forma diferente de dizermos a mesma coisa. Tá bom? Você vai escolher uma só e responder a sua questão. Mas é bom você saber das três, porque às vezes você está fazendo uma questão de múltipla escolha e você tem que saber entender o que o autor da questão usa, não é verdade? Então é bacana a gente conhecer as três formas, tá? Mas vamos lá. Uma possibilidade, enquanto vocês copiam, a gente vai elaborando aqui uma outra possibilidade. Imagine que eu tenho uma inequação assim, a inequação número 3 diz que 3/8 elevado a x mais 1 é menor ou igual a 3/8 elevado a 2x. Pronto. Tá certo? Vamos lá. As bases já são iguais. O que a gente precisa fazer? Comparar os expoentes. Só que aí, o que eu devo perceber é que 3/8, que é a base que a gente vai cancelar, é um número entre 0 e 1. Na verdade, 3 dividido por 8 é maior que 0 e menor que 1. Então, olha só. Como isso daqui é uma base entre 0 e 1, a gente precisa trocar a desigualdade, não é assim? Quando for menor, olha só, menor, se a base entre 0 e 1 vai ficar maior. Então, o que é que vai acontecer? Eu digo que x mais 1, o menor ou igual vai ficar maior ou igual a 2x. E agora a gente resolve como uma inequação do primeiro grau. Vai ficar como? X, traz o 2x para cá. Menos 2x, maior ou igual, passo 1 para lá, menos 1. Então vai ficar menos x, maior ou igual a menos 1, que a gente multiplica por menos 1 para inverter essa ordem. E eu coloquei isso de propósito para você não esquecer que quando a gente resolve uma inequação do primeiro grau e a gente multiplica ela por menos 1, o sinal de desigualdade também muda. Então olha só. X é menor ou igual, essa mudança é por conta desse menos 1, menor ou igual a 1. Então a solução, o conjunto solução para essa equação pode ser dado assim, ó. Menor ou igual a 1 é de menos infinito até 1, fechado agora por conta da igualdade. Tá bom? Então olha só, gente, dei para vocês aí alguns exemplos de inequações. Tá certo? Exemplos de inequações bem simples. Mas dá tempo a gente resolver mais alguns. Veja só, eu vou colocar agora o exemplo número 4.
resolver mais duas inequações para vocês. Combinado? Vamos lá então. A inequação número 4 fica assim. 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x menos 1 é menor que 15. Pronto. Ficou fácil, não ficou? Eu vou botar 14. Pronto, 14. Então vai ficar assim, ó. Propriedades da potenciação. Coisas que nós já trabalhamos. Fizemos alguma coisa bem parecida quando a gente resolveu equações, tá bom? Sempre que aqui no expoente tiver uma adição, a gente transforma em multiplicação. Sempre que tiver uma subtração, a gente transforma em divisão. Propriedades 1 e 2 da potenciação. Então a gente vai fazer assim, ó, minha gente. Aqui eu tenho 2 elevado a x, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1 é menor do que 14. E percebam que esse 1 como expoente a gente não precisa pôr, não é necessário. Vocês lembram que o próximo passo agora é chamar o 2 elevado a x de uma letra? Eu estou fazendo assim bem tranquilo, porque nós já fizemos coisas parecidas na aula de equações, tá bom? Já fizemos isso lá. Então vai ter assim, ó. 2 elevado a x é y, mais, isso aqui é y vezes 2, que é 2y, mais, aqui é y dividido por 2, menor do que 14. Tirando o MMC, vai ficar assim, ó. 3, e vou fazer isso para depois tirar o MMC, que fica melhor para vocês. Tá bom? Vai ficar 6y mais y é menor do que 28. Tá bom? Eu tirei o MMC e já eliminei o denominador 2, tá certo? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3y é 6y. 2 dividido por 2 dá 1, vezes y é y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 14 é 28. Eu não escrevi o denominador 2. Então aqui vai ficar 7y é menor do que 28. E podemos fazer y é menor do que 28 sobre 7, que dá 4. Na verdade, não sei onde eu achei esse 14. 4. Mas não esqueçam que eu não posso colocar solução menor que 4, porque eu não achei o valor de x. Eu achei o valor de y. A gente tem que transformar agora esse y em x de volta. Porque eu transformei 2 elevado a x em y. Então, no lugar de y, eu posso colocar 2 elevado a x menor que 4. Então, essa inequação exponencial daqui é equivalente a essa inequação aqui. Só que é melhor resolver essa, não é verdade? O que é que eu faço para resolver? Bom, eu pego o 4 e coloco em base 2. Então, eu vou ter 2 elevado a x. No lugar do 4 é 2 ao quadrado. As bases são iguais, posso eliminá-las. E como são maiores que 1, eu não preciso me preocupar. Fica x menor que 2. Tá bom? Solução. É todo x pertencente a R, tal que x é menor que 2. Fácil, fácil, fácil. E a gente aqui tem exemplos de inequações. Dicas importantes. Primeira dica, se a base for maior que 1, você resolve normalmente, tá certo? Segunda dica, se a base for um número entre 0 e 1, você inverte a desigualdade. Se for maior, fica menor. Se for menor, fica maior. Tá bom, gente? É assim que a gente resolve uma inequação exponencial, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tá certo? Se gostaram, não esquece não, dá um like aí que ajuda a gente. E outra coisa, se não forem inscritos no canal, ó, clica aqui e se inscreve, tá bom? Muito obrigado. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um abraço.